A paz do Senhor aos irmãos. Hoje estamos aqui para dar continuidade à lição de número 9, que é a promessa para pais e filhos. Nós vamos dar continuidade aqui a essa lição. Então, o tópico de hoje é o cuidado dos pais com os filhos. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor continue conosco. Toma a nossa vida em tuas mãos. Obrigado por mais uma aula, que o Senhor continue me usando como instrumento da tua obra e que o seu evangelho possa chegar a muitos e que todos venham aprender e caminhar na sua vontade, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a lição de hoje, que é o cuidado dos pais com os filhos. 1.1 vai dizer, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando a participar das reuniões de culto e estudo bíblico, como a escola dominical e culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e este a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as vossas promessas. Então vamos lá. Qual é o dever dos pais? Não é do pai. Aqui está dizendo muito bem, dos pais. O que as pessoas ensinam, algumas pessoas ensinavam? Que o dever era, algumas pessoas falavam que era ou o pai que ensinava sobre Deus para os filhos, ou a mãe, porque o pai saía para trabalhar, então a mãe ficava com esse dever de ensinar o filho sobre a palavra de Deus. Não, mas é dois pais. O que acontece aqui? Tanto eu como a minha esposa tem todo o dever de ensinar para os nossos filhos a palavra de Deus. Então, o pai, olha só como que tem que ser. O pai e a mãe, eles têm que estar na mesma direção, no mesmo pensamento. Por quê? Porque se a gente sair desse pensamento, o que vai acontecer? Se a gente, cada um, caminhar para um lado, o que acontece é filhos desorganizados, filhos saindo da vontade do Senhor. Por quê? Porque a gente começa a falar, cada um fala uma língua. Está se falando dentro de casa, igual na torre onde estavam construindo a Torre de Babel. Cada um falando um idioma. E os pais têm que estar em união, falando da palavra do Senhor e levando os filhos para a escola bíblica e para principalmente os cultos de palavra, o culto de doutrina. Então, essa é a responsabilidade dos pais, pai e mãe, de zelar sobre a palavra de Deus para os filhos, contar da palavra de Deus para os filhos. Hoje, infelizmente, eu vou falar nós porque eu me coloco nesse lugar também, nós não lemos mais, às vezes, a palavra para o nosso filho. A historinha que nós deveríamos contar quando nossos filhos iam dormir, deveria ser a história de Deus. A palavra de Deus lida para eles. Mas nem lemos livros mais para os nossos filhos, para dizer a verdade. E aí? Nós temos que incentivá-los. Eles estão sempre na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, ensinando a eles
a caminhar conforme a vontade do Senhor. Perguntar, será que Deus estaria naquele lugar? Será que Deus caminharia naquele lugar? Será que Jesus me quer naquele lugar? Será que essa roupa que eu estou vestindo agrada a Deus? Será que as palavras que estão saindo da minha boca agradam a Deus? É isso que nós pais deveremos ensinar para os nossos filhos. E com carinho. Porque, infelizmente, às vezes nós acabamos extrapolando e ensinamos com forma rígida, com forma que não é um carinho. E os filhos acabam não pegando. Aí é quando fala que só ensina o caminho. Mas, na verdade, temos que ensinar no caminho. Ser exemplo para eles. Prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, faríamos assim: o cônjuge, os filhos, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Então, qual é o nosso dever? É dar valor sempre ao nosso esposo e à esposa, depois dos nossos filhos e depois a igreja local. O que tem acontecido? Nós temos colocado, como diz aí, as carroças na frente do boi. E às vezes não temos fazendo nenhum nem outro. Porque às vezes a gente quer estar muito tempo na igreja e esquece da esposa ou do esposo. E dos filhos. Ou às vezes a gente quer dar só atenção à esposa e esposo e esquece de dar atenção aos filhos e à igreja. Ou a gente acha que pelos filhos serem menor, pequeno, merece toda a nossa atenção e esquecemos da igreja e do nosso esposo ou esposa. Ei, aquilo tem que ter um meio termo. Nós temos que ter tempo para tudo. Eclesiastes vai falar que há tempo para todas as coisas. Nisso aqui é o que ele está falando, que vai falar que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de brincar, há tempo de parar de brincar, há tempo de viver, há tempo de morrer. Então, tudo isso tem que ter tempo. Nós temos que nos organizar para ter tudo isso. Eu tento me organizar ao máximo. De manhã eu acordo, levo minha filha no colégio, faço minha caminhada, venho para casa, faço um café, tomo meu banho e venho aqui fazer essa live. Então, olha a organização. Depois eu vou estudar. Olha a organização que nós devemos entrar. Hoje minha esposa não vai trabalhar, ela está lá descansando. Mas quando ela não está descansando, que vai trabalhar, quando ela vai tomar o café, se eu estou estudando aqui, eu paro um pouquinho de estudo, vou lá tomar um café com ela. Nem que seja só um gole. Mas a gente tem que estar junto. A gente tem que organizar a nossa vida. Eu tenho tentado fazer dessa forma. Nem sempre foi assim. Então, só que a gente vai conversando. Quem que tem que ser o número 1 da nossa vida? Deus. Quando Deus é o primeiro na nossa vida, Ele nos ajuda a nos organizar. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. O ruim é que hoje ninguém mais quer ter intimidade com Deus. E aí não ouve mais a voz de Deus. Quando você não ouve mais a voz de Deus, você não consegue fazer nada. Porque a sua organização vai vir de você e não dele. Ponto 3. Disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplica aos filhos. Deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos, se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelo filho, para que haja a devida confiança.
e segurança no relacionamento familiar. Gente, nós temos que elogiar os nossos filhos. Os nossos filhos tiram boas notas na escola, não é a gente chegar para eles, quando eles vêm com a nota, com a prova, ou falando da nota que tirou, a gente falar assim, não faz mais que sua obrigação. Isso entristece muito os nossos filhos. Por quê? Porque eles fizeram o máximo para tirarem aquela nota boa. Então, o que os filhos querem? Eles querem ouvir pelo menos assim, parabéns. Continue assim. É isso que ele quer. E quando eles tirem uma nota baixa, eles não querem ouvir aquela bronca, que você não faz nada, isso e aquilo, você tem a obrigação de tirar notas boas, mas às vezes a gente não consegue, eles não vão conseguir. A gente que é adulto, às vezes não consegue fazer num dia, tem dia que a gente não consegue fazer o nosso trabalho 100%, por que eles vão conseguir? Então qual é o dever? Elogiá-los, falar, você vai conseguir da próxima vez, se esforce mais, porque eu creio que você tem capacidade. Uma vez minha filha pegou, tirou todas as notas boas, teve uma no final do ano passado, uma que foi baixa, e daqui a pouco ela, pai, aí começou a chorar. Está chorando por quê? Por que você está chorando? Eu tirei nota baixa. Calma, mas você tirou nota alta em todo o ano inteiro. Calma aí que você vai recuperar. E recuperou. É esse incentivo que nós devemos fazer. É o pai e a mãe incentivar e não falar, seu pai vai brigar porque você tirou nota baixa. Sua mãe vai brigar porque você tirou nota baixa. Por quê? Porque senão não tem um respeito. E sim, um sentimento de medo. Eu aprendi uma coisa quando uma colega minha me contou um fato que aconteceu na casa dela. Ela disse que o irmão dela chegou bêbado, muito bêbado, e aí a mãe foi repreendê-lo, ele puxou a mão para a mãe. Quando ele puxou, a mãe dele deu um tapa nele. E aí ele parou, baixou a cabeça e foi dormir. Quando ele acordou, ele pediu desculpa para a mãe. Então, o que eu falei para ela? Falei para essa minha amiga, o que aconteceu foi o seguinte, o seu irmão perdeu o medo da tua mãe. Quando sua mãe começou a falar, o seu irmão perdeu o medo. Aí, calma aí. Não tenho mais medo dela, eu vou partir para cima. Mas quando sua mãe deu nele, deu um tapa nele, ele lembrou, calma, eu ainda tenho respeito, ela é minha mãe. Então ele nunca teve medo dela, sempre teve respeito. Porque o medo que ele pensava que tinha, acabou no mesmo momento. Quando ele viu ali, eu já sou grande, sou de maior, posso enfrentar, não. Mas ele lembrou, eu tenho respeito. É minha mãe, eu tenho que respeitar. Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Dar o amor, ensinar onde que você está com dificuldade. Quer uma ajuda? Vamos aqui, vamos ler, vamos conversar. Não é ser de qualquer maneira. Entende? É o que eu falo, nem sempre foi assim. A gente vai aprendendo com o tempo. Nós temos que aprender com o tempo. Se você ainda não chegou, eu ainda estou evoluindo para isso também. Porque não é totalmente, eu não sou o melhor pai do mundo. Porque o melhor pai do mundo é Deus. Mas eu tento ser o melhor pai. E que vocês também sejam o melhor pai e a melhor mãe. Incentive seu filho, mesmo quando ele erre, para que outros que aí na rua não venham incentivar e eles continuem fazendo coisa errada. Quando eles fazerem alguma coisa errada, corrija. Não é, o incentivo dependendo do que for. Foi numa prova, tirou nota ruim, incentive. Faça com que ele tire nota boa. Mas não fique fazendo muita cobrança. Mas fez alguma coisa de errado, não tenha medo de puxar a orelha, não. Eu estou falando, não é só em vir assim puxar a orelha, não. De chamar a atenção. Não tenha medo, é seu filho. Ele tem que te respeitar. Então, se você tem respeito por ele, ele vai ter por você. Seja o exemplo para ele. Não dê exemplo, mas sim seja um exemplo. Amém? Hoje eu termino essa segunda parte da lição. Amanhã eu virei com a terceira parte. Espero que todos estejam gostando e entendendo até aqui. E que amanhã a gente possa continuar essa lição e que Deus continue falando conosco aos nossos corações. Oremos.
Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue conosco, toma a nossa vida em tuas mãos, toma cada um que entrou, assistiu essa live, aqueles que ainda vão assistir nas redes sociais, toma a nossa casa, a nossa família e nos dê, meu Pai, a tua sabedoria para poder pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo venha consolar, venha nos ensinar tudo aquilo